Amados, o livro de Lucas, Dr. Lucas, capítulo de número 11. Glória a Deus, louvado seja Deus. Lucas, capítulo de número 11. Vamos ler o versículo 1. Ao versículo 10, que está escrito assim: E disse ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este foram procuraram à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o outro responde lá dentro, dizendo: Não importune, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para lhe dar o que deseja. Digo que, se não se levantar por dar por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o que tiver, ou a sua necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Amém? Sobe aí, amados. Eu sei que a versão aqui é um pouco diferente, mas eu preciso que você fique atento nessa manhã. Aquilo que Deus, Ele colocou em meu coração, amados. A palavra de Deus, ela é única e verdadeira, que tem o poder de curar, tem o poder de transformar e tem o poder de restaurar a vida. E eu tenho a certeza que na ministração da palavra de Deus, enquanto o próprio Espírito Santo fala a base da igreja, ele vai trazendo você o alicerce e curando corações nessa noite, nesta manhã. Nós entendemos que a história de Lucas, essa passagem nos mostra algo que entra em meu e o teu coração, porque vai falar de necessidade, vai trazer aqui em nossas mentes como nós podemos até mesmo chamar a atenção do próprio Deus de Israel. Quando nós lemos Lucas, capítulo de número 11, você tem que entender que aqui, a própria palavra do Espírito Santo, que ela é ministrada nessa manhã, ela nos traz respaldo, para que você possa compreender aquilo que o próprio Deus de Israel, Ele tem para cada um de nós. A história de Lucas, nós sabemos que aqui ele era médico, e ele escreveu o próprio Evangelho. Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos, a qual foi lido nesta manhã. Ele acompanhou Paulo na sua viagem missionária. Ele até mesmo aqui, ele investigou com cuidado os próprios relatos da vida de Jesus. Então nós entendemos que o próprio Lucas, ele teve esse cuidado em escrever, porque ele vai até mesmo falar da vida do próprio Jesus de Nazaré. Se você entender, ele era um homem culto, um homem com conhecimento na medicina, mas também ele investigava a história. Quando nós vemos em Colossenses capítulo de número 4, no versículo 14, está escrito assim: saudai-vos Lucas,
o médico amado. Aí tem uma vírgula aqui dizendo também Demas. Essa expressão Demas aqui é um personagem bíblico que é mencionado em uma epístola de Paulo como cooperador dos apóstolos naquela grande época. E é interessante que eles se encontravam ali na prisão em Roma no século 60. E tudo isso, amado, vai me chamando a atenção, porque o próprio Lucas aqui, ele vai expressar uma palavra dizendo 3 pães, ou melhor, me empresta 3 pães. E isso é tão notório que me fez refletir a importância a própria convicção de Lucas, ou melhor, a palavra voltada a Deus, ou seja, como ele poderia chegar até o Deus dos exércitos, como ele poderia chamar a atenção do Deus de Israel. Lucas, ele diz, me empresta 3 pães. Essa expressão aqui é o que entrou no meu coração. Mas por que Lucas disse, me empresta 3 pães? E eu volto aqui no capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 8. Na época do Novo Testamento, Jesus, as pessoas, elas tinham o costume de viajar. E é interessante que quando eles chegavam na casa dos seus amigos, ou eles repousavam na casa dos seus amigos, a viagem que eles faziam era grande, e o cansaço batia dentro deles. E essa palavra aqui, o cansaço, nos traz também os dias de hoje. O cansaço muitas vezes de apregoar a palavra, até mesmo de fazer a vontade do Deus dos exércitos. O cansaço espiritual, o cansaço físico, aquilo que está dentro do nosso interior. Mas é interessante que a chegada desses viajantes era quase sempre uma surpresa, na hora mais imprevista. E para os bons judeus, havia uma situação tão constrangedora, porque se ele chegasse na casa de alguém ali, e eles não tivessem nada para lhe oferecer, dentro deles, na cabeça deles, eles não seriam até mesmo vistos como um grande servo. Para que você entenda melhor, eles não tinham nada para oferecer. E eu disse que geralmente eles chegavam cansados, famintos, de modo que era vergonhoso quando eles não tinham algo para oferecer ao seu amigo ou ao próprio visitante. Aí o Senhor Jesus fala de um homem que recebeu a sua casa à meia-noite, o amigo que vinha de viagem, e o mesmo não tinha nada para lhe oferecer. Por isso, ele foi bater na casa do seu vizinho, e ele vai expressar essa palavra dizendo, me empresta 3 pães. Eu começo a entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Essa expressão me empresta, nós podemos caracterizar até mesmo nos próprios chamados um dos outros. Você vai entender aqui que o próprio Lucas estava dizendo sobre os dons espirituais. Em Efésios capítulo 4, versículo 8, está escrito assim: e Ele mesmo nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Percebe-se aqui que há funções para ser concluído na obra do Deus do Altíssimo. Todas as funções elas se completam. Todas as funções elas são guiadas não é pelo homem, mas é pelo próprio Espírito Santo. Você vai entender que aqui
mensageiro, primeiro ele vem, ele prepara o caminho para a conversão junto com o profeta. O segundo aqui vem o evangelista, para ganhar almas para Jesus, aleluia. Terceiro vem o pastor, para apacentar as ovelhas e cuidar delas. Aí por último vem o mestre, para nos ensinar. Todos os ministérios se completam, e você não pode confundir o título ministerial com o cargo ministerial. Mas o que você quer dizer, evangelista, é que o próprio Deus de Israel, ele te levantou para você fazer a diferença sobre a autoridade dele. E é interessante isso, que você vai começar a compreender que o próprio Deus, ele tem em Israel, ele começa a levantar dos pequenos, ele vai sobre as crianças, ele vai levantando os adolescentes, aí vem os jovens, oh aleluia, porque Deus ele começa lá de baixo, levantando e capacitando um por um, para fazer a diferença sobre a terra. O que eu quero dizer é que Deus nessa manhã, ele está te dando tanto respaldo, e você vai fazer aquilo que Deus te ordenou. Você vai apregoar a palavra com a autoridade do céu. Meu Deus! Mas ele vai começar nos pequenos, Leandro. Vai levantar para que lá na frente você vai compreender que Deus te tirou lá de trás para pregoar a palavra de Deus. Eu senti a graça de Deus. Pela basúria. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas os nossos dons são emprestados. O exemplo está no segundo livro do Reis, capítulo de número 6, versículo 5, que ele diz: e sucedeu que enquanto um deles, oh aleluia, derrubava um tronco, o machado caiu sobre a água. Aí ele se expressa dizendo: ai Senhor, porque o machado era emprestado, porque a escola de profeta tinha que aumentar. Aí ele pega um machado que não era dele, e ele vai batendo sobre a lenha, mas de repente das suas mãos escapa o machado. Aí ele fica preocupado, porque ele vai observar que o machado não era dele, o machado é emprestado. Oh aleluia! Entenda isso. Se você está aqui nesta manhã, você vai começar a compreender que a própria palavra do Senhor está dizendo ao meu e o teu coração, que se você está pregando, se você está cantando, se você está fazendo a vontade de Deus, é porque Ele te escolheu sim, isso é notório, a graça dele te alcançou, mas você tem que entender, se nós estamos nessa terra, não é o meu mérito, o teu mérito, mas eu estou, continua sendo emprestado. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho aqui, porque eu nem ia falar isso, mas Deus me incomodou de dizer para alguém nesta manhã: Ele está indo sobre a tua vida, Ele está indo sobre dentro de você, e Ele vai começar a te dar, distribuir dons espirituais, e você vai apregoar a palavra dele com inteligência, sabedoria, seja o que for. Deus está dizendo a você: eu estou indo dentro do teu coração. Mas se você quer pregoar a minha palavra, mas você tem que entender que os dons ainda são emprestados. Se você quer cantar,
significa algo que não nos pertence. Então Lucas estava dizendo: os dons são emprestados, não são meus. O exemplo disso é que em Mateus, em capítulo 25, versículo 14, ele vai falar da parábola dos talentos. Então, se você está pedindo dom para cantar, ele vai te dar. Se você está pedindo dom para pregar, ele vai te dar. Se você está pedindo um dom para fazer a obra de Deus, ele vai te dar. Mas por favor, amado, por favor, minhas amadas, compreenda que o dom que Deus está te dando não é para se vangloriar, mas o dom que Deus está te dando nessa manhã é para que você possa ir para as ruas, apregoar a palavra de Deus e dizer: Senhor, se eu ganhar almas é para a tua glória, se eu canto é para a tua glória, se eu exalto o teu nome é para a tua glória. Ele vai fazer na tua vida. Eu sei que você tem clamado, tem pedido, tem até jejuado e dizendo: Senhor, me dê dons, me dê talentos, para que eu possa desenvolver na obra do Senhor Jesus. Ele está dizendo: eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou concluir, porque a obra não pode parar, tem que dar continuidade. Mas ele está dizendo: enquanto você não compreender o que eu estou te dando, os dons espirituais, vai acontecer na tua vida. Porque eu vejo, Marcos, pelos olhos da fé, eu não vou profetizar, pelos olhos da fé, Leandro e Diogo, que Deus vai dar dons espirituais. Meu Deus, eu vou profetizar que a Assembleia de Deus, de Ministério de Casa Verde, Deus vai levantar homens que profetizam, mulheres que estendem as mãos, e o enfermo vai ser curado, homens e mulheres capacitados, que ainda levantam a mão e dizem: Deus é Senhor. Eu estou sentindo a autoridade de te dizer, amados, e não é demagogia, nem acerto, são palavras do trono celestial, que ele está dizendo: eu vou levantar a geração que ainda estão entendendo que os dons são emprestados. Oh, eu estou sentindo a graça aqui. Ele quer usar a base da igreja. Mas Deus me enfatizava, irmã Giovana, muitos anos, de eu apregoar essas palavras por onde eu fosse. Aí Deus falava comigo nessa noite: diga à minha igreja que nós estamos nos tempos de hoje de voltar à essência do Espírito Santo e entregarem o que é de melhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa exaltação a Ele. Aleluia! Mas Ele está começando nessa manhã na base da igreja, porque os talentos aqui, Ele não pode parar. Mas então você está pedindo um dom emprestado para cantar, Ele vai te dar. Se você está pedindo um dom, mas é emprestado para pegar a palavra de Deus, Ele vai te dar. Se você está dizendo: Senhor, não faça como eu quero, mas como o Senhor quer, pode ter certeza, Ele vai te dar. Ele vai concluir. Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. E você vai sair daqui acreditando, confiando
nada para me oferecer. A pergunta que eu faço a você nessa manhã: o que você tem para oferecer a Deus? Porque Deus usou Leandro ali. Você é amigo? Oh, aleluia! Deus já tinha falado, porque era a confirmação da palavra que Deus tinha me dado. Mas a pergunta é: você é amigo de Deus? Você recebe Ele na tua casa? Mas e quando Ele vem para você e se apresenta e diz: ei, evangelista Alexandre, o dom que eu te dei é para se vangloriar ou sou emprestado? O dom que eu te dei da cura, libertação, renovo espiritual, para que serve? Aí eu olho para Ele e digo: Senhor, os dons são emprestados, faça na minha vida o que o Senhor quer. Mas é tão verídico, Israel, porque quando Ele aparecia à meia-noite, o amigo ele vinha de viagem, aí ele bate na porta, ele pede 3 pães emprestados, porque ele não tinha o que lhe oferecer. Eu já vou liberar a senha. O que você tem para lhe oferecer o Senhor nesta manhã? Se o amigo te bater à meia-noite na tua porta e dizer: o que você tem para lhe dar? O que você tem para me oferecer? Era o próprio amigo Jesus chegando na tua casa. O amigo que representa Jesus, representa o Deus de Israel. Ele vai olhando um por um, cada um. Ele vai sondando o teu interior e a tua mente, te dizendo: hoje eu estou indo na tua casa. Mas a casa aqui não é apenas um templo feito de bloco. A morada aqui é o meu e o teu coração. Porque Ele está sondando nesta manhã e está dizendo: porque à meia-noite o amigo vai bater e ele vai me perguntar: pode me emprestar 3 pães? Porque na minha casa tem alguém que está me visitando e eu não tenho o que lhe oferecer. Mas o que você tem para oferecer nessa manhã? É tudo. É a graça dele. Tudo que você tem para oferecer é o louvor, é a plenitude, é a santidade a Ele. Uma coisa eu tenho certeza: que se você saiu da tua casa para vir tomar a ceia do Senhor Jesus, é porque você compreendeu que o que está dentro de você, que o que está dentro de você é emprestado, que o que está dentro de você vai fazer a diferença. Deus vai te impactar. Eu vou profetizar: Ele vai te impactar de uma forma tão gloriosa, porque demônios nenhum vai mandar na tua casa, vai mandar na tua família, vai mandar na base da igreja. Não, você não está entendendo. Deus está dizendo nessa manhã: eu estou te dando a autoridade divina para você repreender, para você profetizar, porque você compreendeu que os talentos não são seus. Sou eu que te emprestei, sou eu que te emprestei. Sou dele. Aí ele vai dizer: tem que saber pedir a Deus. Quando você pede a Deus algo, você tem que ter um discernimento. Em Tiago capítulo 4 versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, é para se esbanjarem dos vossos prazeres. O próprio Tiago estava falando: por que tu está pedindo dom? Por que tu está pedindo o dom da cura, se você não vai exercer ela? Por que tu está pedindo o dom da evangelização, se você não vai exercer ela? Por que tu está pedindo o dom para cantar, se você não vai fazer a vontade de Deus? Mas você vai compreender nessa manhã que os dons são emprestados.
o que está em Mateus capítulo 25, o versículo 14 em diante, os talentos estão sendo distribuídos. Mas para que você quer o talento? Para ficar sentado? Ou para fazer a obra do Senhor Jesus? Para que você quer aleluia, os talentos para cantar e resgatar almas que estão no mundo cativo? Ou para ficar estacionado? Mas se você está compreendendo nessa manhã que os talentos não são seus e os dons são emprestados, se prepara, porque Ele vai te dar na tua vida. E eu profetizo não só aqui sobre o altar, mas eu profetizo sobre a base da igreja, que Deus vai começar das crianças, dos adolescentes, dos jovens, seja onde for, e vai crescendo, e você vai dar continuidade, porque Deus ainda conta com você, amado. Deus ainda conta com você, amada. Deus só está dizendo: não desista do que eu coloquei no teu coração, do que eu coloquei sobre a tua mente. Eu sei que você tem um desejo de pregar, eu sei que você tem um desejo de cantar, eu sei que você tem um desejo de evangelizar, mas Deus está dizendo hoje: eu estou trabalhando em teu coração e te trazendo na mente que você vai fazer aquilo que eu ordenei, mas não é para esbanjar os vossos prazeres, é para que o meu nome seja glorificado sobre a tua vida. E é interessante que depois vai se cumprir aqui a palavra escrita em Joel capítulo 2, porque ele vai dizer: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele vai dizer: os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aí ele vai dizer: os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão. É o próprio Deus dizendo: estou distribuindo dons, talentos para você, mas jovens, vocês vão profetizar. Senhores e senhora, vocês vão ter revelação em sonhos. É o próprio Deus dizendo: os vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Você, Israel, você vai profetizar. Você vai abrir a tua boca e dizendo: Senhor, me deu autoridade. O Senhor me deu autoridade para eu profetizar. Aí você vai chegar na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, vai levantar a tua mão e vai dizer: em nome do Senhor Jesus, tu me levantou, Pai, com autoridade nessa terra para pregoar a palavra de Deus, para dizer que Jesus ainda, Ele está no controle da embarcação e Ele vai voltar, vai voltar, vai voltar. Você não está aqui nessa manhã em vão, irmão João, irmão Leandro. Você está aqui pela permissão de Deus. Você está aqui porque Deus te chamou. Você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. Então você não vai desistir. Você não vai entregar a ferramenta que Deus te deu na tua mão. Porque quando fala desse moço que ele bate o teu martelo e ele cai, a primeira preocupação que ele foi na sua mente, ele disse: os dons é emprestado. Ai meu Deus, o martelo caiu. Mas o martelo não era meu, era emprestado. O que você quer dizer? Se Deus te deu um dom para pregoar a palavra de Deus, use com responsabilidade. Se Deus te deu um dom para cantar, use com responsabilidade. Seja o que for, use com responsabilidade. Oh, aleluia! E é interessante que Deus quer que você importune Ele. Por isso que está escrito em Lucas 11, versículo 9, o que nós lemos: pedir e dar-se-vos-á, buscai
e acharei, batei e abri-se-vos-á. Aí ele vai dizer, porque aquele que pede recebe, quem busca achará, e quem bate a porta se abre. É o próprio Deus aqui, amado, nos dando esse respaldo, que se nós os pedimos, Ele vai dar sobre a nossa vida. Aí ele vai dizer, pede que Deus o concede, a sabedoria para administrar os dons, porque os dons são emprestados. Aí vem Tiago capítulo 1, versículo 5 dizendo, e se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, e que todos liberadamente, e nada lhe, ou ele fala aqui, essa versão impropera, fala, é diferente, mas ele está dizendo, será concedido o que você pedir a mim. Aí vai dizer, peça porém com fé, e não duvidando, pois o que duvida é semelhante como a onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Oh, aleluia! Mas uma coisa eu tenho certeza aqui, Israel, que os dons que Deus está te dando não são dons comuns, são dons voltados pelo próprio Espírito Santo. E hoje eu vou profetizar aqui da mesma forma que eu profetizei quando eu estava ali na sede de Israel, que ninguém, absolutamente ninguém, vai passar despercebido de Deus, porque Deus ele vai soltar um por um, de cima a baixo, e Ele vai dizer, você quer? Então eu vou te dar. Você quer, mas eu vou fazer da minha forma, mas eu vou te lapidar de dentro para fora, porque quando você estiver fazendo a minha vontade, você tem que entender que é o meu nome que tem que ser glorificado, é o meu nome que tem que ser exaltado sobre a terra, é o nome dele, o único que está presente aqui, amados. Oh, aleluia. Deixa eu correr aqui. Aí, lembrando que Jesus, ele voltando pela passagem lá atrás, essa palavra que Lucas estava dizendo, os dons são emprestados, depois falou sobre o martelo que caiu, que também é emprestado. Tiago nos deu um discernimento, dizendo que tudo que nós pedimos com fé, o próprio Deus vai nos dar. Aí eu fiquei refletindo aqui sobre isso, dentro do meu coração, porque a primeira palavra vem para mim, e para depois vir para a base da igreja. A palavra é, se Deus me deu um dom para profetizar, para pregoar a palavra de Deus, se Deus me deu um dom para cantar, será que tudo isso é para que eu possa me vangloriar e me achar? Não! Tudo isso aqui é para que a obra do Senhor Jesus possa crescer, porque o próprio profeta, quando ele bateu o machado, ele não estava batendo o machado para construir a casa para ele. Ele estava batendo o machado porque a escola de profeta estava crescendo. Então ele estava dizendo, eu preciso aumentar a escola de profeta. Aí vem isso sobre a minha mente. Se Deus está te dando dom, é porque Deus quer que nós enchemos essa igreja de homens e mulheres capacitados da presença de Deus. E eu vou falar mais ainda, amados. E se for necessário, nós irmos para a rua e apregoar a palavra de Deus, chegar num tempo aqui que nós, não digo nós, amados, nós todos, não tiver nenhum lugar para sentar. Deus prepara um outro lugar, mas a obra de Deus não pode parar. Porque se os dons são emprestados, porque nem sempre temos que ser nós. Se os dons são emprestados, nós não podemos estacionar. Nós temos que encher esse altar de obreiros, homens, mulheres comprometidos. Oh, ele calabaia, fúria, me calabaia, fúria. Eu estou sentindo autoridade, amados, porque a autoridade de Deus está sobre esse altar. E eu vejo pelos olhos da fé, irmã Priscila, pastora Priscila, que Deus ele vai enxertando esse lugar, porque é
que vai acontecer não são as bodas do Cordeiro. A primeira coisa que vai acontecer são as prestações de contas. A primeira coisa que Deus vai fazer são as prestações de contas. Ou seja, não sei quanto tempo Deus demora para chamar alguém de amigo, mas todos que Deus o chamou de amigo, a amizade durou por décadas. Mas se o homem não descer, por não te dar os 3 pães, aqui está a senha. Se ele não descer por dar os 3 pães que você necessita, certamente ele vai descer por apenas uma coisa: por causa da importunação. Enquanto você importuna Deus, Ele está dizendo: eu vou te dar. Enquanto você importuna Deus, Ele vai conceber na tua vida. Enquanto você importuna Deus, Ele vai transformar quem você ama. Enquanto você importuna Deus, Deus vai libertar quem você ama. Enquanto você importuna Deus, Deus vai trazer de volta aquele que está afastado. Enquanto você importuna Deus, Ele está te dando os dons, os talentos emprestados para que você possa apregoar a palavra de Deus. E agora que você entendeu, aí vem Ele dizendo: pedi e dá-se-vos-á. Buscai, busca, amado. Pede, clama, busca a presença dEle, porque Ele vai conceber na tua vida, Ele vai conceber na tua casa, na tua família. A certeza que eu tenho, tanto ar que eu respiro, é que o próprio Deus, hoje, Ele coloca na tua mente que quando você sair daqui, você vai sair entendendo que os dons e os talentos são emprestados na tua vida. E o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida. E eu digo para vocês: não desistam daquilo que Deus colocou sobre o teu coração, sobre o propósito que Deus colocou sobre a tua mente, o que Deus colocou no teu interior, porque não foi o homem, foi o próprio Deus que está te dando o desejo de fazer aquilo que está aí dentro do teu coração e da tua alma. Mas hoje eu vou falar com toda a autoridade de Deus. Deus está trabalhando em corações de alguém aqui, e Ele está dizendo que eu vou conceber, eu vou realizar, eu vou planar, eu vou até mesmo lapidar, mas é para que o teu nome fica debaixo do meu e o meu fica em cima, para que você entenda que os dons são emprestados de Senhor. Eu passei aqui, Deus abençoe aqui.